Olá, sejam bem-vindos à Associação Espírita Lauro Machado. É um prazer enorme ter você aqui junto com a gente mais uma vez. E a você que nos assiste pela primeira vez, receba um abraço fraterno da espiritualidade. Eu gostaria de externar toda a minha alegria, toda a minha gratidão a Deus, à espiritualidade amiga, aos espíritos superiores que nos assistem, aos nossos mentores que nos intuem neste momento e a você que me ouve. Hoje continuaremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que traz o título Buscai e achareis. Hoje falaremos do item 6, 7 e 8, que traz o título Observai os pássaros do céu. Esse título foi uma palavra de Jesus enquanto ele ensinava a multidão. Jesus chama eles e fala assim: olha, vem cá, observai os pássaros do céu. E como a palavra do nosso mestre, ela se renova a cada manhã. Hoje, o mestre continua dizendo a nós: observai os pássaros do céu. No nosso cotidiano, na nossa correria, pouco tempo temos para fazer esse pedido do nosso mestre. Poucas vezes estamos observando. Às vezes o máximo que fazemos é olhar os pássaros, são lindos. Mas o mestre pede mais do que olhar. Ele pede para observar. E observar é algo que leva tempo. Você vai olhar os detalhes. E é isso que o mestre pede: observai os pássaros do céu. Ele pede para que contemplamos a criação do nosso Deus, pois pela obra se conhece o Criador. Então ele fala: olha, observai, vejam os detalhes, olha para eles voando tão lindos, tão perfeitos, criação do nosso Deus Pai. E ele pede para a gente observar. E na leitura, no seu ensinamento, ele vai dizer por que devemos observar. Vamos então à leitura? Vamos então à leitura do item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode com todos os seus esforços aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si.
a cada dia basta o seu mal. São Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. Depois dessa leitura, concluímos que o Mestre Jesus nos chama a uma reflexão profunda. Quando ele vai nos dizer, olha, contemplai, não vos inquieteis. O Mestre está ensinando. E ele vai nos comparar. Ele vai falar para nós quem é o nosso Pai, quem é o Criador do universo. Vai falar da providência deste Pai. Entretanto, o codificador sabia que no nosso grau de evolução poderíamos ter interpretações inequívocas a respeito da fala do nosso Mestre Jesus. Então, no item 7, ele vem e ele começa a nos explicar a interpretação correta. E ele nos diz, interpretadas à letra, ou seja, ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a providência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Algumas pessoas confundem quando o Mestre fala, não vos inquieteis, com não fazer nada. Não é isso que o Mestre nos diz. Até porque, se fosse isso que nós viéssemos fazer aqui, nesse planeta, se fosse isso que a humanidade tivesse que fazer, esperar passivamente, o que nós diríamos do livre-arbítrio? E aí o Kardec fala assim, olha, se fosse essa a interpretação correta, olha o que aconteceria com a humanidade. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativos. Jamais houvera ele saído do estado primitivo. Estaria em contradição com o que disse outras vezes, com as próprias leis da natureza. E nós sabemos que o nosso Mestre, o nosso Cristo, jamais iria se contradizer. Mas o que o Mestre disse outras vezes? Muitas coisas, mas entre elas trouxe duas para a gente pensar sobre isso, onde ele diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á. Pedir é um verbo, é uma ação. Então não é passivo, você tem que fazer, tem que pedir. Se você pedir, dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7, versículo 8 a 12. Nesta parte, o Mestre está pedindo ação, movimentação. Está dizendo como conseguir o que nós queremos. É uma forma diferente de falar amar ao próximo como a ti mesmo. Tudo que eu quero que você me faça, eu devo fazer a você. Essa é a lei. Ele não ia contradizer a lei, nem os profetas. Porque ele mesmo disse, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la. Então ele nos pede ação. Em outro momento, ele vai dizer, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeeis, para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Ele nos nomeou. Estamos nomeados pelo Mestre Jesus, escolhido e nomeado, para que vades e dê frutos. E aí ele fala que esse fruto deve permanecer. Que fruto é esse?
Paulo vai nos dizer que é o fruto dos Espíritos. O amor, a caridade, a bondade, a abnegação, perdão, fé, adoração. É isso que o Mestre espera de nós. Fomos nomeados para fazer isso. Neste mundo, neste planeta de provas e expiações. E não a nos limitarmos a esperar passivamente. E aí o codificador conclui: não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam. Querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. O Mestre nos fala da providência. Mas, todavia, devemos trabalhar. O planeta está aí, pronto. Mas nós devemos trabalhar. Devemos cumprir a lei de Deus, a lei do trabalho, a lei do progresso. Fazer reforma íntima. Evoluindo tanto intelectualmente como moralmente. É isso que ele espera de nós. E não uma ação passiva de ficar esperando. O mestre sustenta os passarinhos, por que ele não vai nos sustentar? É verdade, ele sustenta. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Ele não leva alimento ao ninho. Os pássaros não ficam lá esperando. Não. Eles têm movimento. É certo que eles acharão alimento. Mas eles têm que voar, têm que procurar. Eles não ficam lá no ninho sossegados esperando o alimento. Não. Eles trabalham para ter esse alimento. Eles aprendem a como ter esse alimento. É extinto? É extinto. Mas eles são jogados para fora do ninho pela mãe. Vai voar? Sim. Vai atrás do seu alimento? Sim. Então a gente precisa observar e não apenas olhar para entender que Deus garante o alimento. Mas Ele não leva o alimento no ninho. Concluindo, o codificador vai nos dizer: porque as palavras de Jesus não negam a providência divina nem o valor do trabalho. Ele está nos dizendo que temos um Deus que nos garante que a sua providência estará sempre presente em nossa vida. Mas em nenhum momento Ele negou o valor do trabalho, a lei do trabalho, aquela que nos faz evoluir intelectualmente. Mas essa providência diz em respeito à confiança do homem em Deus. Ele conceder o necessário, jamais o supérfluo. E essa é outra discussão que o codificador vai nos trazer entre o necessário e o supérfluo. Aquilo de que queremos, mas não precisamos. Não há necessidade. Não ajuda em nada a nossa evolução. E aí o codificador diz: olha, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. É necessidade? É necessário? Deus provê. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta e reclama o supérfluo. Pensamos nisso? Porque olha o que o mestre nos diz no texto. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os roubam. Para se ter tesouro, você precisa ter o supérfluo. É aquilo que sobra. E Jesus fala para a gente não fazer isso. E ele diz: olha, acumulai tesouros do céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Profundo, né? Onde está o nosso coração? Está nos tesouros do céu,
os tesouros da terra. Jesus deixa muito claro o que é para nós fazermos. Mas o que seria então os tesouros? Os tesouros da terra são, já falamos, os bens supérfluos, as riquezas improdutivas. E aí presta atenção, aquela riqueza que não gera o bem para ninguém, que não produz nada para o planeta, para a evolução dos seres humanos. Essa riqueza improdutiva são tesouros da terra, aquela que você guarda, não faz nada. A posse egoísta é meu, empresto, dou, é meu. Né? Só de ter egoísta nós já sabemos que não podemos ter nenhum tipo de egoísmo. Os desejos insaciáveis. Nunca tá bom, sempre mais. Insaciáveis. São tesouros da terra. E os tesouros do céu? Que são as virtudes. É isso que o mestre pede para a gente acumular. Porque esse tesouro, se desenvolvemos virtudes, será nosso em todos os lugares, por onde nosso espírito for. Lembrando que todo o bem que nós fazemos nos acompanha sempre. Então ele pede para que desenvolvemos virtudes. A prática da caridade. Sabe, o bem pelo bem, eu faço o bem, porque sou do bem e porque é bom. Então a prática da caridade o mestre nos pede. Esse é um tesouro. Os conhecimentos adquiridos. Nesse exato momento que você assiste essa palestra e que você está aprendendo, são tesouros que vão ficar com você para sempre. O nosso desenvolvimento intelectual, o acúmulo de conhecimentos que vamos adquirindo em cada reencarnação, é um tesouro do espírito e que nós não perdemos. A ação no bem. Tenhamos ação no bem. Sejamos aqueles que vamos ser o exemplo, né? Santo Agostinho vai dizer que em todo momento pregai o Evangelho e só necessário usai a fala. Ação no bem, exemplificar o bem, ser alguém que faz o bem. Não para mostrar, mas porque você é do bem. Esses são os tesouros do céu. E aí ele vem nos dizendo: onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Isso significa dizer que a nossa atenção, sentimento e interesse se prende naquilo que constitui a nossa maior preocupação. Então, qual é a nossa maior preocupação? E sem julgamento, devemos pensar nisso. Qual é a nossa maior preocupação? É adquirir tesouros no céu ou tesouros terrenos? Ele fala, olha, onde você coloca a sua maior preocupação, você vai pensar naquilo. Como estamos preocupados, ficamos pensando sempre na nossa preocupação. Então, nosso maior desejo é aquilo que vai estar no nosso coração, a nossa preocupação, a nossa busca. É isso que ele quis dizer. Então nós pensamos, se devemos nos preocupar em ter tesouros no céu, aqui, se eu tenho o básico, tá bom. E aí nos perguntamos, estes ensinamentos não seriam um estímulo ao comodismo? Não seria. Não. Jesus usou uma alegoria poética. No céu não tem tesouros. Não é? Ele está fazendo uma comparação. Mas ele diz para nós adquirirmos aquilo que é eterno, o
que nós vamos levar conosco. Mas para explicar isso, ele utilizou uma alegoria poética. E aí nós podemos entender isso. Devemos buscar o sentido moral de tudo isso. E como já sabemos, o equilíbrio é tudo. Devemos ter equilíbrio, mas termos a consciência de qual é o nosso verdadeiro tesouro. A recomendação é para não dar mais importância aos bens materiais do que aos espirituais. É isso que o Mestre Jesus está dizendo, é simples, olha. Temos que saber, ter consciência de onde devemos colocar o nosso coração. Então, olha só, eu não tenho que dar mais importância aos bens materiais. Hoje eu não vou porque vou fazer hora extra que eu tenho que trocar de carro. Hoje eu não vou porque você pode trocar de carro sim, mas venha. O Mestre vai te abençoar, pode ter certeza disso. Venha, valorize os bens espirituais. Em primeiro lugar na nossa vida, é aquilo que é eterno. É isso que o Mestre quis dizer. Ele não disse para você não ter, ele disse para você não acumular. Então eu pergunto a vocês, a fé é suficiente para promover as nossas necessidades, como comer, vestir, sobreviver? O que vocês acham? E etc. Eu diria para você que eu tenho fé na providência divina. Eu sei que o meu Deus vai providenciar todo o necessário à minha sobreexistência. Eu sei que eu estou no melhor lugar para a minha evolução. Embora às vezes eu pense, não é possível, mas é. Eu sei que é. Eu tenho fé na providência divina. E eu sei que a providência divina nunca deixa ao abandono aos que nele confiam. Então, ter fé na providência divina. Mas ao mesmo tempo que cremos na providência divina, o Mestre diz, todavia, quer que esses por seu lado trabalhem. Devemos trabalhar. É para isso que temos a saúde, temos o corpo físico, temos esse planeta. Vamos trabalhar. Porque olha o que faz a fé. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Como estamos na dificuldade, a providência divina vai nos inspirar, vai nos dar ideias de como sair daquela dificuldade. É aquele momento que você se ajoelha e fala, estou aqui. Agora eu realmente preciso de inspiração. E seremos inspirados. E o nosso livre-arbítrio estará em fazer ou não aquilo que nos foi inspirado. Mas a providência divina estará lá, nos intuindo, nos mostrando qual é o melhor caminho. E foi por isso que o Mestre nos disse, não se inquietar com o que comer ou o que vestir. Se eu estou fazendo a minha parte, se eu estou trabalhando, se eu estou agindo, se eu estou buscando, se eu estou batendo, a providência divina vai estar conosco. Pode ter certeza. Não se inquietar significa saber se contentar com o que tem. A providência divina nos garante a nossa necessidade e não supérfluo. Então a gente precisa ter contentamento. Isso tá bom. Estamos aqui, sobrevivemos a uma pandemia. Vamos agradecer. O apóstolo Paulo vai dizer, em tudo sejais contente. É difícil? É. Mas nós estamos aqui para aprender. Eu também estou aprendendo. Às vezes eu falo, em tudo é complicado, mas eu estou tentando.
se inquietar é bastar-se com o necessário. Não inquietar é não reclamar o supérfluo, pedir coisas que você não precisa. Quais as consequências de não se inquietar, de aceitar? Alimento para todos no planeta. Esse planeta está aqui para suprir todos os seus habitantes. Outra coisa, outra consequência é fraternidade entre os povos. Se nós não vamos acumular tesouros na terra, se nós não vamos reclamar o supérfluo, se nós não vamos ficar inquietos atrás, querendo cada dia mais, vai haver fraternidade. Porque aquilo que sobra para mim vai servir ao meu irmão. Não é maravilhoso? É maravilhoso, meus queridos. E o codificador no item 8, ele deixa muito claro. Quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Portanto, meus queridos, não devemos nos inquietarmos. Devemos fazer nossa parte para que se impere neste planeta as leis de justiça, de caridade e de amor, que é os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E depois de nos dizer tudo isso, o codificador vai dizer uma coisa muito importante para nós. Ele conclui dizendo assim, a caridade e a fraternidade não se decretam em leis, grifos meus. Não é só a gente falar assim, olha, vamos fazer uma lei. Para que haja um mundo com mais caridade, um mundo fraterno, é preciso primeiro que os seres humanos façam uma reforma íntima. É de foro íntimo. Não é uma mudança que vem do governo para nós. Não basta decretar uma lei. É preciso que as pessoas mudem por dentro. É preciso que haja uma evolução, onde os espíritos agora comecem a entender que somos irmãos. Seria fácil, né, se fosse fazer uma lei, mas não é assim que acontece. Temos que trabalhar por ela. E ele continua dizendo, se uma e outra não estiverem no coração, ou seja, se a caridade ou a fraternidade não estiverem no coração, ou seja, na evolução do espírito, o egoísmo aí sempre imperará. Quer saber quanto nós temos de caridade e fraternidade? É só olhar o nosso egoísmo. O quanto ainda somos pessoas egóicas. E aí ele traz uma responsabilidade. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Ou seja, cabe ao Espiritismo fazer com que a caridade e a fraternidade penetrem no coração dos homens. E como ele vai fazer isto? Usando a nós. Lembra que ele disse? Eu escolhi a vós e os nomeeis para que vades e dê frutos. É assim. Então eu começo mudando em mim, trazendo para o meu coração a caridade e a fraternidade. E como tudo na natureza se reverbera, quando eu faço isso, quando nós fazemos isso, acabamos reverberando na nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos netos. E é assim. Não vamos nos inquietar, mas vamos trabalhar para que haja um mundo mais justo, mais fraterno, caridoso. E assim alcançaremos a evolução.
Bora lá? Graça e paz, meus queridos.